Em Pernambuco, um decreto do governador, na prática, impede fiéis que frequentarem cerimônias religiosas. Serão exigidos comprovantes de vacinação ou testes de Covid. Missas e cultos devem acontecer com restrições de horários e capacidade. Não se levou em consideração que ainda não existem vacinas para todos, nem que os limites de horário acabam atrapalhando o atendimento a um número maior de pessoas. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record consideram o decreto inconstitucional. O decreto é válido para todos os municípios do estado de Pernambuco e foi publicado no Diário Oficial em edição extra. De acordo com a nova regra, as celebrações religiosas com mais de 300 pessoas devem observar os limites de capacidade do ambiente e o número máximo de pessoas. Também deve ser exigida a apresentação de comprovantes do esquema vacinal completo e ou resultados negativos de testes para a Covid-19. O decreto do governo estadual também limita o horário dos cultos e eventos, que podem ser realizados entre as 5 e a 1 da manhã. Eventual restrição teria que ser fundamentada na necessidade, durante um certo tempo e com fundamento em lei e não em decreto. Com isso, as pessoas acabam tendo uma violação à sua liberdade de culto. Por quê? Porque nem todos se vacinaram. Não há vacina para todos, o cronograma de vacinação não alcançou a todos. Para essa jurista, o decreto contraria a Constituição. Ao meu entender, neste momento, uma regra que venha apenas a limitar o acesso aos cultos religiosos, ela estaria ferindo não só a ética, a moral, mas a legalidade, porque estaria batendo de frente com a nossa lei maior chamada Constituição Federal. Em nota, a União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, Uni-Igrejas, diz que a determinação que exige comprovação vacinal ou resultado negativo é inconstitucional e que, para possibilitar um número menor de pessoas por culto, os horários não poderiam ser restringidos. A instituição classifica a medida como contraditória e opressora, tanto ao cidadão religioso quanto às organizações religiosas. A partir do momento que coloca essa exigência, termina impedindo as pessoas de ir à igreja. E a igreja está aberta. Nós precisamos que as pessoas tenham acesso, porque a igreja ela vai trazer para as pessoas o socorro espiritual. Ela vai trazer para as pessoas que estão aflitas, desesperadas, a saída do problema. Nas ruas, a população questiona o rigor direcionado às igrejas. Em nenhum lugar do mundo, templos religiosos exigem dos fiéis testes ou comprovantes de vacinação. Se está dirigindo na igreja, tem que dirigir também no ônibus. Na igreja é necessário que as pessoas utilizem a máscara. No ônibus a gente vê muitas pessoas sem máscara. Isso aqui é uma arbitrariedade. Você cobrar das igrejas e não cobrar no seu próprio sistema, onde você tem como fazer. O decreto entrou em vigor essa semana, mas ainda precisa ser regulamentado através de uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde. Políticos e líderes religiosos reforçam que as igrejas cumprem todos os protocolos sanitários necessários para realizar as celebrações em segurança. Entendemos que isso tira o direito de ir e vir das pessoas. E aquelas que não foram vacinadas? E pastores que ainda não foram vacinados, não vão poder celebrar? É uma notícia que foi muito mal recebida pelos cristãos. E quando eu falo cristãos, eu falo de evangélicos, eu falo de católicos, eu falo de todos que professam a fé e que frequentam os cultos religiosos aqui no estado. Nós entendemos que a igreja é um lugar sagrado, é um lugar onde nós estamos ali para adorar a Deus, onde o Estado não deve interferir ali dentro. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Cabe a todo governante providenciar vacinas suficientes para imunizar todos os governados. Ponto. Obrigar alguém a vacinar-se é abuso de poder. Exigir o chamado passaporte sanitário é um abuso de poder que afronta o direito de ir e vir. Aplicar especificamente essa proibição abusiva a frequentadores de cerimônias em templos é tudo isso e mais um pouco. É uma violência contra a liberdade religiosa. Nesta segunda-feira, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, conseguiu cometer todos esses delitos com um único decreto. A Organização Mundial de Saúde informou nesta mesma segunda-feira
que considera dispensável o passaporte sanitário. Mas o governador pernambucano decretou que só terão acesso a missas e cultos os fiéis completamente vacinados ou que apresentarem um teste de Covid com resultado negativo. Uma pergunta: a exigência será estendida a casas de show e estádios de futebol? Mas as multidões que se aglomeram no transporte público terão de exibir o passaporte? Como nada disso vai acontecer, é evidente que o decreto não passa de outro caso exemplar de arbitrariedade ineficaz.